Olá, estamos aqui no 14º Fórum Internacional de Administração e agora nós vamos conversar com o professor da Unicamp, Leandro Carnal, que vai fazer uma palestra aqui pra gente a respeito dos valores éticos nas instituições. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, bem. É um prazer falar com você. E, Leandro, essa ideia de ética, de valores, é um dos temas mais comentados atualmente. Como é que a gente pode definir quais são os valores éticos para uma organização bem-sucedida, ou para uma organização ser bem-sucedida é preciso ser ética? Na verdade, ética é uma tentativa racional de estabelecer valores, diferente da moral, que é uma tentativa religiosa de estabelecer valores. A ética busca dizer exatamente quais seriam as ponderações filosóficas, racionais, pelas quais eu devo agir bem e agir em nome do bem e ser uma pessoa boa ou uma instituição boa. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos que é possível, sim, eu obter lucro sem ser ético. Só que exatamente desde Aristóteles se reflete quanto tempo a quebra da ética possibilita a existência. E cada vez fica mais claro para as pessoas que obter lucro a médio e longo prazo, conseguir uma estabilidade, associar valor à sua marca de empresa, fazer da sua empresa um valor associado com ética e com isso estabilidade e um projeto que cause prazer aos que trabalham com este projeto, isso implica mais do que nunca ética. Sim, é possível vencer quebrando a ética, mas não é possível se estabelecer permanentemente com valor sem uma ética sólida e uma ética corporativa inserida numa sociedade que luta cada vez mais por valores éticos. E você falou de sociedade, né, de instituições. Qual é o papel da sociedade na construção de instituições éticas, na construção de costumes éticos? Nós estamos num período que se discute muita ética e, como um defeito de discussão, ela está muito polarizada e as pessoas, por um erro de análise, supõem que o problema ético seja o partido X ou o político Y. O problema ético é um problema estrutural que começa na família, com a conivência ou não com infrações éticas na família, com pais que acobertam deslizes do filho na escola ou até incentivam o filho a colocar, por exemplo, um atestado falso para evitar uma prova difícil ou indesejada, passa para a escola, passa para a sociedade com usar, infringir ou quebrar regras de trânsito e se torna um fenômeno muito maior do qual a política é apenas e tão somente a ponta, o chamado epifenômeno, o que se demonstra, aquilo que aparece lá no fim da cadeia alimentar como um processo que começou em casa. Então, repensar a sociedade brasileira por uma questão ética mais clara, não por causa da bondade ou da salvação da alma, que podem ser valores, mas são valores religiosos, que valem para os que têm uma fé específica, mas repensar a sociedade brasileira e que só é possível conviver em grupo com regras éticas e regras claras e regras que valham para todo mundo. A esperança para que as instituições se tornem éticas. A esperança no sentido, aqui a gente está falando dos próximos 50 anos, é uma questão longeva, é uma questão de médio prazo, curto, nós sabemos que não é. Como que você avalia essa questão temporal em relação à ética? Quando a gente estabelece uma utopia, palavra criada no século XVI por Thomas More, a função da utopia, do lugar nenhum, que seria, por exemplo, uma sociedade perfeitamente ética, que não existe em nenhum país do mundo, a função dessa utopia é reformar o presente atual e o real. Quando nós falamos na utopia de uma sociedade ética, nós estamos falando na possibilidade de uma sociedade em que, a partir de um modelo de perfeita ética, corrija a prática atual que não é de perfeição. Então, eu não acredito que onde haja seres humanos seja possível a perfeição. Eu não acredito que nós, neste mundo, possamos viver uma sociedade sem atritos, porque o ser humano é inconstante, o ser humano é instável, ele é ciclotímico, ele oscila de humor e de ação, ele é imprevisível, mas eu acredito que com uma regra muito clara nós possamos constantemente corrigir. E acredito na democracia,
que é o único sistema onde a corrupção e a falta de ética podem ser punidos. Por isso que as democracias sofrem, porque exatamente elas trazem à tona constantemente o desvio, enquanto que nas ditaduras esse desvio nunca aparece e as ditaduras transmitem a falsidade de que então sejam sociedades mais organizadas ou melhores. Não há denúncias contra o Estado numa ditadura como a Coreia do Norte. Há muitas denúncias contra o Estado e contra agentes do Estado nas democracias. Nenhum amigo de um ditador é preso. Nas democracias, aliados do poder vigentes são presos. Isto que faz democracia o único ambiente onde a ética pode ser debatida, elaborada, criticada e, eventualmente, a falta dela punida. Você falou sobre democracia. É um fenômeno que a gente tem visto em relação aos tempos atuais, em relação a essa crise de gestão que a gente vive, é a democracia opinativa, onde todo mundo tem uma opinião a respeito disso, daquilo, todo mundo toma um partido e acaba se polarizando, como você mesmo falou na sua outra resposta. Você acha que hoje a nossa sociedade pode ser considerada uma sociedade mais opinativa, mais pensante, porque as pessoas estão tomando esse tipo de partido? É muito importante formular opiniões. Nós devemos ter um cuidado, advertido por um pensador irlandês, que quando eu estou em silêncio, as pessoas têm dúvida se eu sou estúpido ou genial. E quando eu abro a boca, essa dúvida se dissolve por completo. Então é muito importante associar-se, é muito importante manifestar-se, é muito importante ter opinião e expressá-la. Mas eu devo lembrar que não é possível para um ser humano ter opinião sobre todos os campos e sobre todas as ideias. Então, ao lado da livre expressão de opinião, base, dogma da nossa democracia, existe o fato que eu tenho que aprender também a ouvir o outro lado. Quando uma pessoa é bipolar, ela vai ao psiquiatra. Quando uma sociedade fica bipolar, ela também deveria pensar seriamente em tratamento mental. Quando eu fico achando que existe uma pata sociedade podre e outra perfeitamente saudável, chama-se isso bipolaridade. E se medicamentos curam a bipolaridade de um indivíduo, o que cura a bipolaridade de um debate é ser mais crítico, aprofundar e parar de pensar apenas com adjetivos. Pessoa que é adjetiva, que grita ou que não quer ouvir quem fala, é uma pessoa que não consegue discutir. Tá ótimo, Leandro. Muito obrigada pela sua entrevista. Espero contar com a sua presença mais vezes. Eu é que agradeço e desejo um excelente congresso para todos nós. Obrigado.